Olá, vamos dar seguimento ao estudo da nossa querida Revista Espírita, a grandiosa tarefa de Allan Kardec. Feliz por vocês que têm nos acompanhado nesse estudo sequencial da revista. Hoje vamos estudar o mês de junho de 1862. Esse mês nós teremos menos artigos do que o habitual. A média, 10 artigos, 12 artigos. Dessa vez temos 8 artigos, mas não menos importantes e valorosos para a nossa formação doutrinária. Aliás, nesse mês de junho nós vamos ter novamente aqui um discurso de Allan Kardec. Particularmente, já tive a oportunidade de dizer que os discursos de Allan Kardec, durante toda a revista, 11 anos e 4 meses, totalizam em torno de 12 discursos e são verdadeiras pérolas do codificador. Esses registros dos discursos de Allan Kardec, de fato, inspiram a nossa vida e nos ajudam e muito na gestão da casa espírita, do trabalho espírita. Aqui Kardec vai fazer um discurso porque estava iniciando no mês de abril de 62, o discurso está sendo reproduzido no mês de junho, estava iniciando o 5º ano da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, primeiro centro espírita do mundo. E aqui Kardec vai fazer um discurso, vai apresentar aqui algumas características da sociedade, vai trazer alguns apontamentos muito valiosos para nós que estamos na casa espírita, como dirigentes, como frequentadores, como trabalhadores. E é interessante que ele vai aqui logo no início descrever que nesses anos de funcionamento a sociedade parisiense passou por vicissitudes, por lutas e desafios, o que é natural. Aonde está a criatura humana com os seus limites morais, com o orgulho, com o egoísmo, com a ausência ou a dificuldade da vivência do amor, naturalmente ali surgem os desafios. Então, mesmo dentro das instituições religiosas, nós vamos encontrar esses desafios. Ainda hoje encontramos na casa espírita esses desafios da convivência, da gestão, por conta de melindres, animosidades, dando oportunidade para que espíritos inimigos do bem ali se sintonizem e atuem, causando desordem. Então, Kardec fala que a sociedade passou por vicissitudes. Em muitos dos discursos, em alguns textos, ele descreve essas lutas, não só da sociedade parisiense, mas de outras sociedades da época, e apresentando sempre a solução. E ele fala aqui algo interessante que ele chamou de elementos de dissolução. Ou seja, a sociedade teve dificuldades com algumas pessoas que começaram a frequentá-la, porque, como ele diz assim, era um momento em que a casa espírita, a sociedade parisiense, estava aberta a quem quer que fosse. Nós vamos perceber que naquele momento, em virtude de algumas particularidades da sociedade parisiense, Allan Kardec procura limitar bastante o acesso. Então, não bastava assim uma mera curiosidade para estar lá. Hoje a casa espírita está naturalmente, cresceu. Aquele era um momento em que estava se formando o espiritismo, as reuniões mediúnicas tinham um caráter bem diferente, muitas vezes de evocação dos benfeitores para tirar dúvida, trazer alguns alicerces da doutrina. Então, momentos distintos. Hoje a casa espírita acaba tendo um papel maior, está aberta, a pessoa adentra. Não que naquela época Kardec assim proibisse por proibir, como se fosse uma doutrina secreta, não. Ele sempre vai dizer que o espiritismo estava aberto, não tinha segredos, mas era por conta desses cuidados.
E ele vai falar que muitas pessoas ali adentraram e acabaram se fixando na sociedade e causando dificuldades na convivência. Ele chama de elementos de dissolução. Em outro artigo, ele chamou de pretensos adeptos. São pessoas que, diríamos assim, do contra, pessoas que ele próprio vai falar aqui, que criam oposições sistemáticas, desafiam os dirigentes, muitas vezes não conhecem bem a doutrina e querem trazer ideias antidoutrinárias. Então, há que se ter muito cuidado, quem trabalha na gestão da casa espírita, a quem se delegam as tarefas de dirigente, a quem nós convidamos para participar da reunião mediúnica. Não que o acesso seja proibido, mas as pessoas têm que estar minimamente qualificadas e preparadas do ponto de vista doutrinário e muitas vezes ter uma aptidão moral para tanto. Porque às vezes encontramos pessoas que estudam intensamente a doutrina, mas não fazem o mesmo esforço no campo da moralização. E percebemos que são pessoas de difícil trato, pessoas muito inflexíveis, rígidas, intolerantes, e às vezes você ali coloca na direção de alguma tarefa e isto possivelmente dará problemas, né? E depois que a pessoa está ali, não que não possa ser tirada ou orientada se estiver disposta a mudar, mas traz profundos desafios, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. A casa espírita está aberta, qualquer pessoa pode frequentá-la no dia de estudo, no dia de evangelho e passe, comparecer ao atendimento fraterno. A casa espírita tem essa característica de hospital, de escola, de almas, portanto nós não podemos limitar. Mas, naturalmente, que pelo próprio estatuto que as casas espíritas possuem, a semelhança da Sociedade Parisiense, cujo estatuto está lá em O Livro dos Médiuns, servindo na parte final, servindo de referência, de modelo em alguns pontos para nós. Hoje a legislação civil passou por profundas alterações aqui no Brasil, com as suas particularidades, então a sociedade espírita sempre tem que se ajustar à lei. Mas ali existem previsões das pessoas que são os associados contribuintes, aqueles que podem votar para compor a direção da casa espírita, né? O conselho fiscal, o conselho deliberativo, a diretoria executiva. Então não é que a pessoa adentra lá, ela vai adentrar como um frequentador que está lá estudando, que está lá tomando seu passe, ouvindo o evangelho, mas a partir do momento que ele vai criando uma afinidade com a casa e ele passa a ser um associado contribuinte, e muitas vezes quer se dedicar às tarefas que a casa espírita propicia, aqueles que estão na direção, naturalmente, que observar o perfil da pessoa, ver se ela está preparada, oferecer qualificação. Nós não estamos ali para dificultar o acesso às tarefas, até porque a casa espírita tem uma carência de trabalhadores nessas áreas, dirigentes, atendimento fraterno, passe. Aos que chegam e querem assumir rapidamente a tarefa, sem estar preparado, e aqueles que estão há muito tempo na doutrina espírita e por insegurança, por medo, por acomodação, acabam não abraçando essas tarefas. Então é um desafio muito grande e muitas vezes acaba sobrecarregando aqueles que já estão lá, abraçando outras tarefas, que acabam abraçando outras e outras tarefas. Mas isso não significa que a gente tem que ter pressa para colocar alguém nessas tarefas, né? Então, porque senão poderá ser esse elemento de dissolução que vai desorganizar, atrapalhar, desarmonizar aquela tarefa e causando alguma dificuldade. É claro, muitas vezes a pessoa de início não apresentava algumas das dificuldades e defeitos que depois ela vai apresentar diante da tarefa. Aí é um papel desafiador, mas aqui Kardec enfrentou certamente esses elementos de dissolução, saíram da sociedade. Então, muitas vezes a direção, diante de pessoas profundamente difíceis e que querem transformar a casa espírita à sua moda, às vezes nós temos que cortar da tarefa. Às vezes nós temos que, de fato, afastar daquela função, porque não está sendo produtivo. Então, às vezes, medidas mais amargas e drásticas, dentro de um padrão de amorosidade, dentro de um diálogo pacífico, pelo menos da nossa parte, se o outro sai melindrado, se o outro não aceita, aí já o problema é dele, mas nós temos que fazer isso da melhor maneira possível e tomar cuidado quando surgem, portanto, esses elementos de dissensão, de dissolução
na casa espírita para que a gente possa ter toda uma pedagogia e um jeito de dialogar, porque sempre a proposta vai ser mantê-lo ali na casa, orientá-lo, sinalizar para o caminho adequado, qualificá-lo, mas muitas vezes de forma descuidada, apressada, colocar alguém despreparado, doutrinária ou moralmente para alguma tarefa, acaba gerando o que aqui Kardec chama desses elementos de dissolução, que trarão verdadeiros desafios para a casa espírita. Então, Kardec fala dessas vicissitudes, das crises que enfrentou ali na sociedade, crises que sempre fomentaram mudanças, né? A palavra crise, né? Crises significa isso, né? Mudança. Então, às vezes vem uma crise convidando a casa espírita ou o indivíduo às devidas mudanças, né? Então, Kardec narra isso de forma bem sucinta, descreve ali a quantidade de sócios honorários, né? Ali a sociedade tinha os seus sócios honorários, seus correspondentes, né? Os seus associados, e ele vai dizer que o número cresce, né? Mas não é tão importante o número. E nós sabemos que quando uma casa espírita cresce muito em quantidade, pode ter dificuldade na qualidade. Conhecemos algumas casas espíritas que, pela sua característica, pela sua localidade, acabam se transformando em numericamente, numa grande casa espírita, com centenas, às vezes até 1 milhar, 2 milhares de pessoas, e realmente é um grande desafio gerir um espaço desse, né? Mas não temos que ter a preocupação de crescer. Às vezes, algumas religiões acabam agindo mais com método empresarial, porque marketing e outras coisas, porque estão mais atrás de volume e número do que de qualidade. Então, a casa espírita tem essa preocupação qualitativa do ponto de vista daquilo que ela pode formar ali doutrinária e moralmente. E às vezes é preferível uma casa se transformar em duas, que vamos ver que a Kardec já falou, já estudamos a questão da homogeneidade, é muito mais fácil quando nós temos ali espaços ou pessoas em menor número para a gente trabalhar essas questões, né? Então, Kardec fala que é uma questão secundária o número de membros de uma sociedade. Ele vai falar aqui sempre, dizer, né, que o foco da sociedade parisiense é o estudo, este é o papel central da casa espírita, fornecer instruções, fornecer grupos de estudo, palestra, qualificação, aí surge biblioteca, etc., mas naturalmente também com o seu papel de consolador prometido, né? Acolhendo, socorrendo aqueles que chegam profundamente amargurados por conta dos desafios existenciais, né? Vai falar que o papel ali da doutrina e, portanto, da casa espírita é essencialmente moral e filosófico. Vamos ver, inclusive, um artigo interessante sobre isso, né? Ele vai falar que a doutrina da reencarnação foi o ponto mais controvertido ali de início, quando surgiu a doutrina, para os novos adeptos que estavam chegando. Nós sabemos que no Ocidente a reencarnação não era muito comum, refletida, diferentemente do Oriente, onde muitas religiões e culturas reencarnacionistas, né, o budismo, o hinduísmo, etc. Então, no Oriente, as pessoas estavam mais habituadas a esse pensamento mais espiritualizado, a essa questão da reencarnação, né, de que a alma que volta para progredir. E no Ocidente, muitas pessoas tinham profundas dificuldades, até por conta de alguns preconceitos vigentes, a questão caucásica, a hegemonia da raça branca, a escravidão, o preconceito com os negros, com as mulheres, faziam com que muitos ali no Ocidente tivessem profundas dificuldades de entender que numa próxima reencarnação inverteria seus papéis, que o machista viria como mulher, né, ou a pessoa preconceituosa poderia, em relação à cor da pele, poderia voltar naquela raça que ela tinha realmente ódio. Então as pessoas procuravam negar e tinham dificuldade, mas dentro da lógica da reencarnação e da justiça divina que ela expressa, acabou sendo aceita, né? E ele fala que a sociedade formou, né, inumeráveis grupos espíritas que seguiram
a diretriz da sociedade parisiense, porque a sociedade parisiense, como diz Kardec, não impunha nada a ninguém. Assim como hoje, mal comparando as federativas, as regionais, as municipais, não impõe nada, é sempre oferecem suporte, orientação para as casas espíritas, para o movimento espírita. E aqui nós vamos ver Kardec falando que a sociedade inspirou muitas casas espíritas, o que é natural, através das suas boas práticas. Hoje é muito importante que as casas espíritas que tenham as suas boas práticas permutem, compartilhem essas experiências nessas reuniões, nos diálogos que surgem dentro do movimento espírita, porque às vezes algo que deu certo numa casa espírita poderá dar certo na outra. Um problema que um enfrentou e conseguiu superar, às vezes aquele caminho, se não integral, mas parcialmente, pode servir de norte para outros trabalhadores, para outras casas espíritas, né? Kardec vai bater muito nesse tecla do laço de afinidade, a simpatia, a boa convivência, né? A caridade, né? Então, é importante isso. E, aliás, ele vai dizer aqui algo muito interessante, que de 2 anos para cá, quando a sociedade foi dissipando algumas vicissitudes, houve uma melhoria da qualidade mediúnica, da natureza das comunicações, foi trazida questões de mais alta filosofia, com mais profundidade, etc., ali na parte mediúnica da sociedade parisiense, é claro, porque o clima vibratório equilibrado, moralizado, das boas convivências, cria uma harmonia, favorecendo a presença dos benfeitores espirituais com repercussão na qualidade da tarefa mediúnica. Então, a gente fica imaginando, nos dias atuais, a qualidade de uma reunião mediúnica nas casas onde não há essa convivência pacífica. É claro que existem desafios, dificuldades. Não estamos falando que a casa espírita não possa ter nenhum problema, nenhum desafio de relacionamento humano. Isso acontece pela imperfeição ainda da criatura humana, conforme dissemos. Mas que, de uma maneira geral, possa haver ali uma boa convivência e que esses problemas possam ser enfrentados em clima de paz. Então, a gente fica imaginando a qualidade das comunicações espirituais em casas espíritas onde há ódio, divisões, realmente grupos isolados ali dentro, e há casas espíritas assim, onde o clima ainda é profundamente hostil, de divisão. Ficamos imaginar que tipos de espíritos sintonizam ali e qual a qualidade da reunião mediúnica, quantas vezes há obsessões na casa espírita, mistificações, etc. Agora, quando o ambiente assim, no geral, bom, ali a maioria dos trabalhadores esforçados, há um respeito, uma amizade, um bom trabalho sendo feito doutrinariamente, naturalmente que isso repercute na qualidade das comunicações mediúnicas e do trabalho mediúnica, né? Kardec fala do desafio que é, muitas vezes, dialogar com os médiuns sobre seus problemas, sobre as mistificações, sobre as comunicações que eles trazem, porque muitos de fato melindram. O orgulho não suporta uma observação crítica, né? Infelizmente. Esse é o grande escolho da mediunidade, o orgulho. O dirigente chama o médium para um diálogo, olha, aquela comunicação parecia um pouco um excesso de animismo, ou talvez você não tenha sido um bom filtro. Então, qualquer observação, via de regra, melindra-se, né? Quando, na verdade, o interesse do médium é de ouvir o dirigente, que é muitas vezes mais experiente, mais preparado para essa tarefa, para que ele possa receber aquela orientação e, de forma respeitosa, e procurar se aprimorar enquanto médium, para que possa se tornar um bom instrumento na mão da espiritualidade. Então, vemos aqui que Kardec vai insistir nessa questão da mútua benevolência, né? É importante isso. E aqui vai falar do presidente espiritual São Luís, vai prestar contas de uma doação que ele recebeu, que nós até comentamos aqui, de 10.000 francos, e aí ele vai falar que alugou um espaço para que fosse sede da sociedade parisiense, porque ele recebia muitas visitas, muitas pessoas que vinham de outras cidades, de outros países, em torno de 1.200 a 1.500 pessoas por ano ali compareciam, ele não tinha um local adequado para receber,
E aí, então, ele vai... Isso é importante na casa, né? A prestação de conta dos valores recebidos, balancete, tudo muito transparente, né? Isso é importante e Kardec aproveita para fazer esta prestação de contas dessa doação recebida e o que ele fez, né? Ele até comenta aqui que tentou, muitas vezes, se abdicar ali da presidência da Sociedade Parisiense, mas ele acabou ficando até a sua desencarnação, né, em março de 69, com este encargo, e ele certamente conduziu de forma muito equilibrada a Sociedade Parisiense. Então, aqui é a síntese, mas a gente vê pontos assim que os discursos de Kardec têm muita conexão com gestão da casa espírita, o trabalhador, o dirigente se autoavaliar para ver se ele realmente, doutrinariamente, está sendo fiel. Aqui o próximo artigo, Palestras Familiares de Além-Túmulo, é uma continuidade, porque em maio de 62, no mês anterior, vocês, quem nos acompanha aqui sequencialmente, lembra que tivemos a comunicação do Sr. Sanson, membro da Sociedade Parisiense, que desencarnou e pediu para que fosse evocado rapidamente, logo após a sua desencarnação, para que ele pudesse, em conhecendo o Espiritismo, descrever com mais riqueza de detalhes como foi a sua chegada, o seu despertar, etc., né? Então, lá atrás, no mês anterior, nós vimos o seu despertar, ele foi evocado ainda antes do enterro, ali durante o velório, etc., e vimos que era um espírito que tinha uma lucidez impressionante, mesmo pouco tempo, poucas horas após a sua desencarnação. A sua comunicação está lá em O Céu e o Inferno, né? A quarta obra da codificação, Espíritos Felizes, e ele aqui vai continuar a sua narrativa, mas basicamente ele vai falar, se colocando novamente à disposição, né? Ele diz que em torno, Kardec pergunta para ele a respeito do sofrimento que existe durante a desencarnação, logo após, e ele vai falar aquilo que os Espíritos nos revelam sempre: o sofrimento moral é mais forte e a sua ausência no instante da morte é um grande alívio, ou seja, o espírito já chega do lado de lá, como tem aqueles flashes ou aquela lembrança dos principais momentos da vida, e já vem a consciência parcialmente pacificada, porque foi uma vida de esforço, no bem, não de perfeição, aqui na Terra não há, mas de esforço, de uma maneira geral empenhado no bem, fiel ao bem. E aí já vem a consciência tranquila, que é realmente o grande galardão dos espíritos que se esforçaram aqui na Terra, ou a culpa, o remorso de uma vida improdutiva, de uma vida com oportunidades desperdiçadas no campo do bem, de uma vida mais materializada e menos espiritualizada. Então ele fala a respeito disso, né? Então ele vai falar um pouco dos efeitos do materialismo naqueles que desencarnam, que de fato não acreditam no nada e mantêm esta ideia até o último momento. Naturalmente que vão ser pegos de surpresa e se desesperar alguns, porque a vida segue, né? Então a gente sabe que o espírito vai ou experimentar uma alegria ou uma pena inexprimível, conforme diz ele aqui o seu estado de consciência e a lembrança de sua vida passada. Aqui ele vai falar que a sua chegada foi marcada por uma recepção de muitos espíritos amigos, né? Protetores que vieram rodeá-lo, sorridentes, animando-o com uma felicidade sem igual. E eu já me sentia bem e forte. Então vejam, um espírito que cumpriu com suas obrigações. Chegando, já lemos aqui uma comunicação, a chegada de um irmão. Essas festas no mundo espiritual, a receptiva de alguém que cumpriu com o seu planejamento reencarnatório, seguiu no caminho do bem. Então, a energia, o ambiente, a receptividade é outra, né? Então, aquilo tudo já se transforma em ânimo, estímulo e boas vibrações para que esse espírito possa seguir. E aí ele vai falar, né? Vivei sabiamente, santamente, no espírito de caridade e de amor, e sereis preparados para as impressões que os vossos maiores poetas não poderiam descrever. Que é um estímulo, é o quanto vale a pena
insistir no bem. O quanto vale a pena não se perturbar e fazer escolhas moralmente equivocadas na nossa vida que nos complicam, porque depois não há como escapar da lei de causa e efeito. Ele fala da leveza do perispírito, da fluidez do corpo dos espíritos, né? Muitos espíritos falam isso porque durante muito tempo, muitos anos acostumado com o corpo material que é denso, grosseiro, abafador das potencialidades da alma, e o espírito chega do lado de lá relativamente bem, tendo que se adaptar a esta leveza do perispírito, né? Então, ele fala assim, nas regiões felizes do mundo espiritual não existe feiura, porque os traços perderam a dureza de expressão que forma o caráter distintivo da raça humana. A linguagem tem entonação para a voz intraduzíveis e o olhar tem a profundeza das estrelas, particularidades dessas regiões sublimes do mundo espiritual, né? Ele fala aqui do corpo espiritual, né? Que os espíritos têm os membros, sinto, diz ele, perfeitamente as pernas, os dedos, porque à vontade podemos vos aparecer e vos apertar a mão, né? Então ele fala aqui, é uma descrição dessas regiões venturosas do mundo espiritual. Fala que os espíritos não têm sexo, como nós entendemos, aquela questão 200 a 202 do mundo espiritual. Os espíritos não se reproduzem, né? Então, afirmando o que está em O Livro dos Espíritos, né? Dizendo que ele via ali outros espíritos naquela reunião que ele estava, e aqui ele fala, conforme comentamos, o espírito de verdade, portanto, uma individualidade, né? E nós sabemos que, a nosso ver, se trata de Jesus, o Espírito de verdade. Basta buscarmos ali o capítulo 6, o Cristo Consolador, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Fala do pensamento, que eles conseguem ler o pensamento, os espíritos equilibrados, mas não conseguem muito bem explicar, e a gente sabe que os fluidos espirituais do ambiente levam o pensamento e os espíritos captam, sem esforço, da mesma forma que o ar leva o som. Aqui nós vamos ter uma lição muito bonita, conforme que confesso que ela me impactou bastante, não lembrava dela assim, embora já tivesse lido, e o menino Jesus entre os doutores da lei. Aqui é algo impressionante, porque é uma prova incontestável da mediunidade e da influência espiritual, não há como afastar. Aqui eles vão citar, aqui é uma comunicação espiritual que a senhora Dozon, médium da sociedade, recebeu em casa. Naquela época era comum, com poucas casas espíritas, poucas reuniões durante a semana, havia então essas reuniões, além da frequência da sociedade parisiense, algumas reuniões familiares, particulares em casas, mas com profundo respeito e recolhimento, e com pessoas preparadas. E ela recebeu em casa a comunicação de um pintor que ela chamou aqui intitulado Davi, que deve ser, segundo pesquisamos, Jacques Louis David, um pintor francês que deu uma comunicação falando de um pintor encarnado, que aqui nós vamos ver, por isso que é Jean-Auguste Dominique Ingres, ou Ingres, que foi um pintor francês que retratou o quadro do Menino Jesus entre os doutores da lei. Muito bonito o quadro, até fui procurar na internet. E por que a beleza dessa mensagem? Porque o espírito que dá a mensagem a médium vai falar que inspirou o pintor encarnado e vai falar desse quadro, vai dar descrições, né? E vai falar que sim, o artista pode dizer-se servo do Senhor, porque acabou de executar uma ordem de sua suprema vontade, falando da inspiração. Vai falar do pintor, vai falar da arte religiosa que o toca, vai descrever um pouco o quadro, a cepa da vinha, etc. E aí é interessante, depois de receber a mensagem, a senhora Dozon e o seu marido foram procurar saber desse quadro. Nenhum artista conhecia. Eles já estavam cogitando de mistificação espiritual. E aí o marido da médium resolve visitar o ateliê do pintor francês encarnado, Ingres. E vai lá no ateliê e se depara com o quadro, que ainda havia poucos dias que estava finalizado,
e ainda não era de conhecimento público. E aí ele vai ver a descrição do quadro, a exatidão perfeita daquilo que o espírito comenta na comunicação e daquilo que o quadro realmente refletia. E daí é interessante que eles vão procurar conversar com o pintor depois sobre o quadro, e o pintor vai comentar, né, o pintor encarnado, autor do quadro O Menino Jesus, né, entre os doutores da lei, autor aqui material, porque vimos aqui que foi uma inspiração. Os artistas são muito inspirados, né? Músicos, poetas, pintores, né? E isso não desqualifica-os, porque eles têm a aptidão e a genialidade. Porque se não tivessem, não conseguiam captar a inspiração e não conseguiriam reproduzi-la, conforme os espíritos muitas vezes sugerem. Às vezes levam eles durante o sono para ver um quadro, uma imagem do mundo espiritual, que depois eles conservam a lembrança e pintam, ou inspiram ali durante a execução, de forma que se o indivíduo, eu não tenho aptidão artística alguma, se vier um espírito, por mais elevado que seja na área artística, e me inspirar a fazer um desenho, compor uma poesia, escrever uma música, etc., eu serei incapaz de reproduzir. Então, vejamos que mesmo nessa inspiração dos artistas, aqui nós não estamos descartando a genialidade, nós não estamos descartando a habilidade, né, do artista, que muitas vezes colocará ali o seu toque pessoal e a sua habilidade para executar aquilo que recebeu da espiritualidade quando ali há essa inspiração. Então, o próprio artista aqui encarnado, o pintor, ele vai dizer que aquele quadro, que segundo algumas pesquisas que fiz, parece que foi o último dos seus quadros, teve uma forma de execução muito inabitual. Ele próprio vai dizer que ele começou o quadro pela arquitetura, o que não era do seu costume. E depois vieram os personagens, fixando-me sob o meu pincel, sem premeditação. Então ele descreve uma forma de execução diferente do seu habitual, a confirmar também que ele estava profundamente envolvido por aquele espírito e por outros para a execução deste maravilhoso quadro, né? Então aqui é a prova inconteste da mediunidade. Não havia como a senhora Dozon ter criado, né, imaginado aquela comunicação de algo que depois pôde-se obter a confirmação. Como dizer que é a criação da mente? Não há como, né? E depois vem uma comunicação de Lamennais, e ele vai falar: nós, os espíritos, aplaudimos as obras espiritualistas, tanto mais quanto mais censuramos a glorificação dos sentimentos materiais e do mau gosto. É um grande exemplo desse velho, que ele fala do pintor, né, de 80 anos, que numa sociedade corrompida representa a vitória do espiritualismo. Então, pela beleza do quadro do pintor. Então, eu te fico imaginando hoje aqui numa análise rápida sobre a arte vigente, nesse momento de transição da Terra, né? Porque a inspiração, ela pode ser boa ou má, de acordo com a sintonia, de acordo com as escolhas, os parâmetros, os ideais do encarnado. Então, há aqueles que fazem sintonia com espíritos profundamente sensualizados, materialistas, descomprometidos com o progresso moral, e aí reproduz músicas de má qualidade, letras de péssimo conteúdo, etc. Como vemos ainda os artistas que sintonizam com o alto e trazem coisas, de fato, textos, imagens, músicas, como vimos aí os grandes artistas, né? Já vimos aqui na Revista Espírita Chopin, Mozart, Beethoven, que realmente trazem melodias sublimes, né? Então, nos dias atuais, a gente para pensar um pouco como anda a nossa arte, né? Então, achei muito bonito esse artigo. Vale a pena até olhar o quadro lá, que, de fato... Aliás, o próprio quadro nos lembra esse fato do Evangelho, né? Que, à luz da doutrina espírita, Jesus ali com 12 anos de idade, Maria e José haviam ido para uma festa da Páscoa, em Jerusalém, e quando perceberam, cadê o menino Jesus, com 12 anos, foram ver, ele estava lá, dialogando com os doutores da lei. Mal sabiam os doutores da lei que estavam dialogando com um espírito puro, com o governador espiritual da terra, um espírito que detinha um conhecimento e uma moralidade que ainda não temos condições de identificar em sua plenitude. E pela idade, 12 anos,
dialogando sobre as escrituras antigas e outras coisas, já revelavam um conhecimento, além da sua capacidade, por conta da sua pouca idade, 12 anos. Certamente, isto deve ter surpreendido esses doutores da lei, né, que ficaram diante de uma criança, um jovem de 12 anos, falando com exuberância a respeito das escrituras, do texto, e com muita lógica, com muita profundidade, aquilo deve tê-los espantado. E hoje, à luz da doutrina, entendemos que Jesus, o governador espiritual do orbe, conhecia todas as escrituras, todas as profecias, todos os textos, porque é ele que, o construtor da terra, que enviou os emissários, enviou os profetas. Então, Jesus tinha realmente a posse do conhecimento de tudo, né? Assim se escreve a história, Os Milhões do Senhor Allan Kardec. Ele vai falar aqui de um texto que o atacou a respeito dele ter se enriquecido à custa da doutrina, que foi um ataque, de fato, profundamente leviano, que se deu, ele não cita o local, uma grande cidade comercial, onde o espiritismo estava crescendo, e uma autoridade religiosa acabou falando isso a respeito de Kardec. O que é muito bonito de ver é que, em que pese atacado pessoalmente, Allan Kardec escreve um texto profundamente respeitoso, não devolveu ataque por ataque, ofensa por ofensa, simplesmente fez um relatório da sociedade parisiense, da sua vida, e para dizer que, pelo contrário, né, ele acabou, ele até diz aqui, desci na escala da fortuna, porque ele acabou colocando muito dinheiro próprio em prol do espiritismo. Então, ele vai justificar aqui os apartamentos, né, que ele tinha, modestos, simples, e depois ele comprou aquele para a sociedade, alugou aquele para a sociedade, conforme a gente viu com a doação, e que os direitos de publicação, né, que o quanto ele ganhou quase nada com isso, com as suas obras, aqui ele chega a explicar, tem essa parte de direito autoral, né? E ele vai dizer assim, não devo a quem quer que seja, enquanto muitos me devem, sem o que teria mais do dobro do que possuo. Achei tão interessante essa característica moral de Kardec. Ele não devia para ninguém, ou seja, estava com a consciência em paz, né? Não devia nada para ninguém. Os espíritos moralizados cumprem com seus deveres, né? Me lembro de Sócrates, o grande filósofo, consta que ali na iminência da sua desencarnação, né, de tomar o veneno, ele pede à esposa que vá pagar uma dívida que ele tinha com determinada pessoa, uma dívida pequena, de um galo, se não me falha a memória, mas vejo que aquilo incomodava a consciência dele. Então, os bons espíritos se incomodam com qualquer desvio de ordem ética e moral. Então, Kardec não devia nada, mas tinha muitas pessoas que deviam para ele, né? Não que ele não pudesse cobrar, e certamente o fazia, mas de forma equilibrada, né? Muitas vezes flexibilizando, cedendo onde podia, negociando pacificamente, não sem perder a razão e a serenidade, né? Então, são esses exemplos das grandes almas, né? Então, ele vai dizer aqui que o quanto ele ofereceu, né? A primeira edição de O Livro dos Espíritos fiz por minha conta e risco, né? E ele fala aqui, cedi por algum tempo o direito de publicação das minhas obras, mediante um direito do autor, que calculado em uns poucos cêntimos por volume vendido. Então, as pessoas achavam que vendia, e tinha uma quantidade enorme para ele, quando na realidade tinha essa questão do direito de publicação, conta e risco, essa parceria com os editores, e ele acabava ganhando muito pouco, e como ele diz aqui, desci na escala da fortuna. Então, ele faz assim uma espécie de uma justificativa, uma prestação de conta, mantendo uma serenidade, sem devolver ofensa por ofensa, e explicando muito bem a sua situação. Depois ele vai descrever aqui uma sociedade nova em Viena, a Sociedade Espírita de Viena, inclusive ele foi nomeado como presidente de honra, né? Então, ele até transcreve aqui o texto de que ele foi nomeado, né? Então ele vai demonstrar aqui a profunda gratidão dele, vai citar também de uma sociedade africana de estudos espíritas, lá de Constantina, né? Onde já há 40 membros, né? Então, falando desse crescimento da doutrina em outras localidades. Por isso que a revista tem essa característica de história da doutrina, a gente acompanhando este crescimento da doutrina,
como ela ia surgindo e crescendo em outros locais. Depois aqui ele vai falar sobre uma carta que ele recebe, né? Princípio vital das sociedades espíritas, porque a pessoa aqui que escreveu a carta vai questionar a expressão usada pelo espírito Gerard de Codenberg na revista de abril de 62, quando fala de aquelas pessoas difíceis dentro do templo, né, dentro da sociedade parisiense, que ele chamou de ovelhas sarnentas. Então, Kardec vai explicar, dizendo assim, um espírito evoluído não usaria uma expressão dessa, diz o autor da carta. E Kardec vai explicar que existem espíritos, né, que Gerard de Codenberg está na categoria de espíritos inteligentes, bons, mas não suficientemente elevados, né? Então, às vezes, é um espírito que está trazendo uma ideia correta, boa, mas às vezes acaba exacerbando na expressão, por causa dessa diversidade de graus. Se fosse um espírito profundamente moralizado, não usaria essa expressão, né? Aí Kardec vai justificar, dizendo que essa expressão dele significa essas pessoas que criam dentro do templo religioso uma oposição sistemática, conforme nós falamos, né? Criam problemas em tudo, dificuldades na relação pessoal e, conforme nós falamos, discordam por discordar, são do contra em tudo, não por questão de convicção pessoal, mas simplesmente para criar embaraços e dificuldades, sendo muitas vezes um braço do obsessor dentro da casa espírita. Porque a obsessão na casa espírita, os espíritos precisam dos encarnados que afinizam-se com eles, a fim de que eles possam causar, portanto, essas dificuldades dentro da casa espírita, né? Então, ele fala dessa expressão, o que o espírito quis dizer com ela, né? E Kardec aqui daí acaba explicando, mas, assim, o espírito de Gerard diz claramente, e talvez um pouco cruamente a sua opinião, sem preocupações oratórias, sem dúvida, contando com o bom senso daqueles a quem se dirige para a mitigar na aplicação. Então, não tanto pela expressão usada, mas mais pelo sentido que ele queria dar à sua fala, né? Então, Kardec aqui justifica, né, essa questão. E aí Kardec chama aqui o título Princípio Vital das Sociedades Espíritas, muito interessante, porque aqui princípio vital no sentido de vitalidade da sociedade. O que mantém uma sociedade funcionando harmonicamente, com vitalidade? É a homogeneidade. Então, ele falou, porque grupos que pensam diferente, essas ideias, esses opositores sistemáticos, criam divisões e dificuldades. Agora, quando você tem uma casa espírita onde há uma homogeneidade, uma linha de pensamento, uma linha de trabalho equilibrada, naturalmente que isso facilita. É o princípio vital, como diz aqui Kardec, das sociedades espíritas, né? E é interessante Kardec usar essa expressão, princípio vital, porque eu lembro que certa feita as pessoas confundem fluido vital com princípio vital. Então, Kardec, ao usar essa expressão aqui, ele deixa claro o que ele entendia pela expressão princípio vital. Vimos até um companheiro, Jorge Lahat, explicando que não se confunde. O fluido vital é aquele fluido que nós trazemos para a reencarnação e que define, em síntese, o nosso tempo de vida aqui na Terra, que dá vitalidade, né, que está impregnando os nossos órgãos físicos, dá movimento e dá vitalidade ao corpo físico. E princípio vital seria aquilo que é capaz de gerar vida aqui na Terra, né? Então, o princípio da vida aqui na Terra, falando da vida orgânica, né, é justamente uma junção de 3 fatores. A existência do espírito, ou do princípio espiritual, o corpo físico e o fluido vital. Então, esses 3 itens geram o princípio vital, que é nesse sentido que a Kardec usa essa expressão aqui, aí agora falando da sociedade, num outro contexto, falando como é que a sociedade se mantém viva, se mantém equilibrada, se sustenta. Qual é o princípio vital? A homogeneidade, que tem que ser construída, né? Então, um artigo também muito bonito, né? Aqui, no fim, tem mais um artigo que eu quero comentar, mas o último aqui é um espírita apócrifo na Rússia, que usa indevidamente o nome da sociedade parisiense, dizendo-se membro dela,
como se, fazendo disso um marketing da sua pessoa, aí já vemos a fake news, né? Sempre existindo as mentiras, e Kardec vai corrigir, né? Porque a pessoa estava indevidamente dizendo ser membro da Sociedade Parisiense quando não era. Então Kardec corrige isso, porque chegou ao seu conhecimento. E por fim aqui, o último artigo que nós gostaríamos de comentar, é o penúltimo, muito bonito, é uma comunicação do Espírito Bernardin sobre o espiritismo filosófico. É tão bonito esse artigo, ele é longo, uma comunicação espiritual longa. Eu convido vocês a lerem, repito, sempre quem não tem a revista pode acessá-la através da internet, no site da Federação Espírita Brasileira, para baixar no seu computador, no seu celular, ou também no kardecpedia.com, onde ali está todas as obras de Kardec ali estão, inclusive a Revista Espírita. E o Espírito aqui vai nos chamar a atenção para esse tríplice aspecto da doutrina, o quanto isso tem que impactar o nosso modus vivendi, o nosso jeito de ser. Ele vai dar uma ênfase à filosofia, mas vai, assim, a fazer esta conexão entre ciência e filosofia e religião, né? Então, esse tríplice aspecto, o tripé da doutrina espírita, né? Então, ele vai falar disso, né? E porque a doutrina está alicerçada nessa filosofia, convidando o indivíduo a filosofar, a pensar, a refletir, a questionar. Aí está a chamada fé raciocinada do Espiritismo, que nós não devemos aceitar as coisas por imposição. Nós temos que realmente estar convencido pela razão, pela lógica, né? Então, as pessoas aqui filosofam, pensam, né? Decidem, escolhem, refletem, e isso está relacionado à própria vida, porque fazemos escolhas após pensar. Então, nosso modus vivendi, os nossos passos aqui na Terra, são produtos daquilo que nós pensamos e elegemos como objetivos, como questões importantes da vida, às vezes equivocadamente, com premissas materialistas, por exemplo. Mas é muito importante o pensar, o filosofar, o questionar. E aí vai falar deste lado da doutrina, mas que tem que estar conectada com religião e ciência. Ciência aqui, a doutrina espírita observa os fatos, os fenômenos, deduz consequências lógicas dentro do bom senso, só que não se limita ao horizonte, à dimensão material e às leis materiais da vida. A doutrina espírita vai além e busca o mundo das origens, as leis espirituais que regem a vida universal, que o Espiritismo nos revela, e a gente vai analisando, portanto, a vida, analisando os fatos dentro dessa perspectiva material e espiritual, né? Dentro dessas leis divinas que regem a nossa vida. Então, não se limita à dimensão física e às leis materiais, vai além. E tudo isso amarrado pela religião, né? Que religa a criatura ao Criador, que trabalha em nós o sentimento, que trabalha em nós a moral cristã, como diz aqui, a moral do Evangelho. Então, tudo isso junto é muito importante, por isso o tripé. Há alguns que falam que nós podemos enxergar aqui a doutrina, se não me falha a memória, Emmanuel, como se fosse um triângulo, né? Um triângulo que tem aqui a base, a ciência, depois filosofia e religião, e o vértice, no centro, o amor, impactando tudo, né? E isso é muito importante nos dias de hoje. Esta forma como a doutrina nos apresenta a vida, nos convidando a pensar com elevação, não pensar apenas por não chegar a lugar algum, pensar com elevação, refletir com maturidade, escolhas saudáveis, alicerçadas na moral cristã, né, para que possamos não nos comprometer moralmente aqui na Terra. Estamos vivendo um momento desafiador de transição planetária. Na última obra do Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração, os espíritos inimigos do bem, não é novidade, mas se acentua nesta hora grave da Terra, essas teorias ou essas correntes filosóficas desconectadas da moral cristã, desconectadas da religião, né? E muitas vezes até distantes do bom senso e dentro das
das leis da ciência, mas principalmente desconectadas da religião, da moral cristã, e apresentam teses esdrúxulas. Não, você deve ser feliz a qualquer custo, né? Tudo é válido em nome da felicidade, do prazer, e muitas vezes as pessoas seguem essas correntes filosóficas que são tentadoras, desconsiderando a reencarnação, muito aprisionadas à ideia materialista ou à ideia da unicidade da vida. Não, a vida passa rápida, a vida é única, eu tenho que aproveitar, o tempo esgota e eu tenho que estar aqui para usufruir a maior cota de prazeres, né, possíveis. E aí acaba se complicando profundamente do ponto de vista moral. E sabemos que existem teses essas alimentadas pela obsessão, causando desordens. E nós sabemos que do ponto de vista da moral cristã, e dentro dessa perspectiva mais ampla que a doutrina nos traz, no seu aspecto ciência, ou seja, das leis espirituais que regem a nossa vida, nós sabemos que estas teses não são verdadeiras, não são autênticas, não trazem felicidade na sua acepção espiritual, na sua acepção plena, na sua expressão coadunada com o Evangelho de Jesus, né? Porque não adianta buscar a felicidade e o prazer a qualquer custo, afrontando os bons valores, lesando a afetividade alheia, causando prejuízos ao outro, abandonando afetivamente, às vezes abandonando famílias, filhos, né? As pessoas às vezes tomam decisões malucas, impensadas, irrefletidas, muitas vezes sofrendo esse assédio espiritual e acabam, num dado momento da vida, abandonando muitas coisas em nome de uma vida irresponsável, pautada o prazer pelo prazer. Então, é um artigo muito bonito, que fala dessa questão da filosofia, dessa sabedoria. Quando a gente junta tudo isso, nos tornamos alguém sábio, que une o pensar com elevação, que une o amor, os valores morais ensinados por Jesus, dentro desta, sem perder esta conexão com a ciência, né? Sem perder essa conexão com aquilo que a ciência de forma unânime vai nos apresentando, né? Que isto é a fé lógica. A doutrina espírita não bate de frente com a ciência convencional, né? Nesse sentido que vai além, né? Então, hoje a ciência nos fala que a Terra não pode ter sido criada em 6 dias, que são períodos da criação. A doutrina entende dessa forma também. Então, é essa aliança entre ciência, religião e filosofia. Então, é um artigo muito bonito, e o Espírito nos convida a ser mártires de nós mesmos, estabelecendo este bom combate, o autoconhecimento e a amorosidade, porque passamos agora a filosofar dentro da perspectiva espírita, da religião e da ciência espírita, que vai muito além do horizonte material que nós podemos ver e tocar. Portanto, saímos dessa prisão dos 5 sentidos, né? Usando inclusive o 6º sentido que nos conecta à espiritualidade. Portanto, vamos nos tornando sábios para que possamos transitar aqui na Terra, fazendo, né, essas escolhas acertadas, sem impulso, né, sem nos permitir sentirmos tentados por essas correntes filosóficas que estão profundamente perturbadas, né? Então, nós buscamos sim a felicidade, mas dentro desse padrão moral que o Espiritismo nos ensina. O Espiritismo é o cristianismo redivivo, repete a moral cristã, a fim de que, repito, pensarmos com elevação, tudo isso embasado no amor, como diz aqui o Espírito Bernardin, o amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos, porque sabemos que somos espíritos imortais, aqui progredindo intelectual e moralmente, rumando para esta perfeita integração com Deus, sem jamais perder a nossa individualidade e os méritos das conquistas que vão sendo feitas ao longo da eternidade. Então, nesses dias de muita confusão e de muitas teses e teorias, é este artigo, o Espiritismo Filosófico, que faz esta amarração, filosofia, ciência e religião, para nos apresentar um modus vivendi com dignidade,
com sentimento, com elevação, realmente é algo muito útil para as nossas vidas. Então vimos aqui o quanto a revista estava bela, né? De junho de 62. Gratos por vocês que nos acompanham, desejando a todos aí muita paz.